Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu fiquei sabendo que tem até fã-clube aí, que tem uma galera com a camiseta do Closer. Obrigada pelo carinho, gente. Vocês são demais. Deus já tem me preparado um tempo para eu falar sobre o que eu vou falar nessa noite. Então, como o pastor falou, eu vou não só trazer uma palavra, né, mas eu vou trazer também o meu testemunho. Eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem a Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Eu sei que todo mundo conhece, né, essa história, mas eu quero trazer, juntamente com essa passagem, um exemplo, né, que eu quero usar para o meu testemunho. Êxodo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu um menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Pois foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou e chamou-lhe Moisés. Pois disse: porque das águas o tenho tirado. Senhor, eis aqui a tua palavra, ela não é minha, Pai, a obra também não é minha. Eu sou apenas um instrumento, Pai, nas tuas mãos nessa noite. E que eu não fale, Pai, nenhuma palavra a mais e nem a menos do que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Por favor, Espírito Santo, conduza, Pai, essa pregação no nome de Jesus. Amém. Bom, então, o que está acontecendo aqui? Tinha uma ordem, né, um decreto de Faraó, que todos os bebês que nascessem homens fossem afogados no rio Nilo, né? Mas aí, o que aconteceu aqui? A Joquebede escondeu o garotinho por 3 meses, não conseguindo, colocou no cestinho e botou no rio. Aí a filha de Faraó foi lá tomar um banho e viu o cestinho e pegou o garoto. E a hora que ela abre o cesto, ela fala na hora: nossa, é um hebreu. Ou seja, ela sabia que aquele garoto era para estar morto? Ela sabia. Mas mesmo assim, ela se move de compaixão. Aí a irmã, né, Miriam, chega lá e fala: quer que eu chame uma ama para cuidar dele? Ela fala: pois chama, eu vou até pagar ela. E era a mãe do garoto, né? Então, a primeira mensagem de Deus para nós nessa noite é que se a gente estiver passando por lugares desfavoráveis, ou se nós tivermos que entrar em lugares desfavoráveis, não fique preocupado, porque se tem propósito de Deus, Ele vai fazer a gente passar para que Ele nos fortaleça e nos ajude a lidar com isso. E mesmo que seja um lugar de morte, a gente vai ter vida. Amém? Glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Moisés, ele vai ser criado pela mãe dele, né? E aí, vocês acham que ele cresce sabendo que ele é filho de Joquebede? Depois que ele já está no palácio? Eu acredito que sim. Ele descobre que foi colocado num cestinho de junco? Eu também acredito que sim, né? E aí o menino cresce e tal, ele vai para o Egito e agora ele vai comer da melhor comida, vestir as melhores roupas, ele vai ser instruído pelos mestres do Egito, né? Só que um belo dia ele tá andando ele sai do palácio, ele tá andando e ele vê um egípcio batendo no hebreu. E aí o que ele faz? O instinto dele do nada foi defender o cara. Eu tenho para mim que ele não queria ter matado o cara, né? Mas ele foi defender e acabou acontecendo um acidente, porque ele correu. Então, por que ele foi defender o cara? Quem criou ele? A mãe dele. Então, é óbvio que a mãe dele ensinou para ele quem era o povo dele, quem era a família dele. Por isso que ele foi defender o cara. Porque ele foi criado no meio dos egípcios, não tinha por que ele defender um hebreu. Mas a mãe dele ensinou isso para ele. Então, a segunda mensagem de Deus para nós nessa noite é que não importa a cultura, o povo que nós estamos inseridos, né? Se você sabe quem você é em Deus, você não muda a sua essência. Amém? Então, quem Moisés se tornou, né, mesmo tendo sido criado em uma cultura diferente, foi por causa que a mãe dele ensinou para ele. Então, vocês entendem
a influência que uma mãe ou um pai, né, a pessoa que está criando a criança, tem sobre essa pessoa, sobre essa criança, tanto para o positivo, tanto para o negativo, né? A gente pode usar o exemplo negativo de Jacó. A própria mãe dele fez ele trair o pai e roubar a primogenitura do irmão dele. Então, assim, dependendo da influência da mãe, vai ser positivo ou negativo o que a pessoa vai se tornar quando crescer, né? Mas, para nós que somos adultos, a gente tem que o quê? Pegar o que os nossos pais nos deu de bom, né? E não repetir o que teve de ruim com os nossos filhos. Eu não sei ainda, né, o que é ser mãe, mas eu sei o que é ser filha. Eu percebo a diferença de pais que não têm conhecimento nenhum da palavra, não conhecem Deus e criam seus filhos da maneira que eles acham que é certo. Mas amém. Então agora eu quero dar o exemplo da minha mãe, né? Cara, minha mãe ela é sensacional. Te amo, mãe, se a senhora estiver assistindo. Ela foi a mulher mais guerreira assim que eu conheço, sabe, da vida toda. Mesmo ela não tendo um exemplo dentro de casa do que era uma família saudável, do que era um casamento estruturado, ela foi se virando. Só para vocês terem noção, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela nasceu em 1913. Ela morreu com 98 anos, tá? Só para vocês saberem. A genética forte aqui. Aí ela se casou 2 vezes, minha avó. Ela teve 2 filhos no primeiro casamento. No segundo, o marido dela morreu. Daí no segundo, ela teve mais 4. Minha mãe é a caçula. Só que naquela época, eles passavam muita necessidade. Minha avó não tinha muito tempo para eles, também não cuidava como deveria. E minha mãe já teve que pedir comida na rua. Eles não tinham roupa para vestir, né? Então, assim, eles passaram um bocado. Então, a minha mãe, ela cresceu tendo que ser forte conforme a vida batia nela, entendeu? E para ajudar, né, quer dizer, para piorar a situação, a minha avó, ela frequentava centro de macumba. E aí, a minha mãe, ela começou a ter uns desmaios do nada. Obviamente, ela estava desnutrida, né? Ela não comia direito. E aí, a minha avó teve a brilhante ideia de levar ela para o centro de macumba para ela ser curada. Aí, desde então, ela parou de ter os desmaios. E ela teve que continuar indo sempre, porque agora ela tinha sido curada, ela tinha que ir como, né, sei lá, pagamento, talvez, não sei como funciona. Então, assim, a minha mãe, ela nunca teve um casamento, um relacionamento saudável, né? Porque eu não sei se por ser caçula, a minha avó, ela se apegou a ela e ela tinha muitos ciúmes da minha mãe. Só que, graças a Deus, a minha mãe, ela não deixou as coisas ruins que aconteceram com ela quando ela teve os filhos dela, né? Eu sou a caçula de 2 irmãos mais velhos. Meu irmão Márcio, ele é 16 anos mais velho que eu. E a minha irmã do meio, que é a Viviane, ela é 14 anos mais velha que eu. Então, assim, eu vim depois de muito tempo, né? Mas eu já vou chegar nessa parte aí. Aí o meu pai, ele não é pai do meu irmão, mas ele assumiu o meu irmão. E daí teve a minha irmã, que é filha do mesmo pai que eu. Só que Só que aconteceu, né? A minha avó, como ela já tinha ciúmes da minha mãe, e ela não gostava do meu pai, porque além dele não ter dinheiro, ele gostava de uma cachaça. E a minha avó falava pra minha mãe que ela tinha que ficar com um cara que desse dinheiro pra ela. E daí, quando ela casou com meu pai, minha avó fez um inferno na vida do bichinho. E daí, depois de um tempo, né, ele não conseguiu mais aguentar tudo que ele estava passando, ele foi embora. Aí ele voltou, a bonita da minha mãe estava fazendo a tal da tabelinha, acho que vocês devem ter ouvido falar já. E aí a bonita errou a tabelinha. Prazer, tabelinha. Depois de 14 anos, então, minha mãe me teve. Ela já estava com 39 para 40 anos, né? E daí, depois de um aninho, agora meu irmão já adolescente, não era filho dele e tal, eles começaram a tretar, mais a minha avó, e ele foi embora de novo. Aí, ou seja, eu não cresci com meu pai, eu lembro de ter visto ele depois, sei lá, eu tinha uns 12 anos. Mas para mim era indiferente, porque não tem como a gente sentir falta de uma coisa que a gente nunca teve, né? Aí, passou, beleza. A minha irmã, nessa época, ela se casou, na verdade, muito nova, né? Ela se casou com 16 anos, cara. Porque ela engravidou, aí eles se casaram e ela tá casada até hoje, há mais de 20 anos. E a família do meu cunhado era toda da Deus e Amor. Quem conhece aí, Deus e Amor? Braba. E a família toda dele era de lá. Então, a minha irmã se converteu por causa da família dele. E eles moravam em São Paulo e eles iam na sede mundial, né? Na Deus e Amor de lá. E como eu e minha mãe, a gente se mudou para Campinas, eu tinha 4 anos, a gente ia para São Paulo todo final de semana, porque é pertinho, né? 1 horinha ali de Campinas para São Paulo. E então eu cresci na Deus e Amor, porque todo final de semana eu ia, todo final de semana eu ia na igreja. Passou um tempo, né? Eu já, sei lá, devia ter uns 12 anos. A minha irmã odiava São Paulo, ela voltou para Franca.
E no que ela voltou para Franca, eu só passava minhas férias, eu não ia mais todo final de semana, né? E daí, a minha mãe católica, ela ia toda quinta-feira para o grupo de oração e ela me levava. Só que depois que eu já tinha uma certa idade, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais ir com a senhora no grupo de oração, porque eu não sou católica. Ela falou assim, não, mas você tem que ir, você só tem 12 anos. Eu falei, mãe, não, eu sou crente, eu não quero ir mais para a igreja católica. E não fui. E daí, numa das minhas férias para Franca, né, a minha irmã ainda era da Deus e Amor, uma igrejinha pequenininha, só uns senhorzinhos assim batendo palma, não tinha instrumento, não tinha nada. Mas eu lembro como se fosse hoje, a primeira experiência que eu tive com Deus. E ele usou um pastor para falar comigo. Ele falou assim, olha, Deus vai te exaltar de uma tal maneira que nem a sua família vai acreditar. E ele fazia assim com o dedo como se fosse um velocímetro de carro, sabe? E ele falava assim, Deus vai te exaltar do 0 ao 100 muito rápido. Só que, beleza, passou, eu guardei aquilo, né? Mas como a minha irmã não morava mais perto de mim, minha mãe católica, eu não quis ir para a igreja católica, acabei que eu fiquei sem igreja nenhuma. Então, a minha adolescência, juventude, eu cresci no mundo, né? E eu sempre ouvia da minha mãe, porque ela sempre ouvia da minha avó, que casar era besteira, que homem não prestava, porque nenhum homem prestou na vida da minha mãe, né? Então, todas as frustrações que ela tinha, querendo ou não, ela acabou passando para mim. E eu fui ouvindo, absorvendo, né? Então, nessa época que a gente já morava em Campinas, né? Fazia um tempo já. Eu devia ter uns 10, 11 anos, não lembro exatamente. Minha mãe, ela namorava um cara e fazia um tempo já, porque eu lembro que quando a gente chegou em Campinas, que eu fiz meu aniversário de 5 anos em Campinas, ela já conhecia esse cara. Aí a gente morava numa casa de fundo, que tinha a casa da mãe do cara, a casa nossa, um muro que dividia e a casa dele. Então, como eles estavam muito tempo já namorando, né, e ele passou grande parte da minha vida comigo, para mim ele era a figura mais próxima de um pai que eu tinha, né? Só que na cabeça dele não era muito bem assim. Então, o que acontecia? Eu gostava de passar tempo com ele. Eu ia, às vezes, lá na casa dele pra gente assistir um desenho, uma TV juntos, né? Só que as intenções dele não eram como eu imaginava. E por 2 vezes, ele me molestou. E aí, na primeira vez, ele falou, não conta pra sua mãe e tal. E daí eu achei que, né, já tinha alguma coisa de errado. Mas o que me deixou com a culpa maior foi que eu voltei lá. Só que depois eu fiquei pensando, cara, isso não é carinho, isso não é amor de pai. Então, eu achei, né, por não poder contar para minha mãe e tal, eu fiquei com aquela culpa por muito tempo. E demorou muito para eu conseguir falar sobre isso, né? Porque eu precisava de ter uma cura. E essa cura era na alma. E aí, eu não podia contar para minha mãe, porque a minha mãe ela sempre foi muito brava, ela sempre foi muito, né, ocupada e tal. E daí ela não ia acreditar em mim também. E eu deixei isso para lá. Só que daí foi passando o tempo, né? E minha mãe também não ia imaginar um negócio desse. A minha mãe começou a perceber que eu tinha vergonha de tomar banho perto dela, trocar de roupa perto dela. E ela começou a me impressionar e perguntar por quê. Porque em casa, né, eu, minhas irmãs, meninas, quando só tem mulher, e a gente tem muita mulher na família, a gente toma banho de porta aberta, a gente vai no banheiro de porta aberta. As meninas sabem, vão lá em casa, cara, pra mim é normal ir no banheiro de porta aberta, né? Então, minha mãe começou a achar estranho aquilo, e ela começou a me impressionar. Aí eu contei pra ela. Eu não lembro como que ela falou pro cara, eu sei que ela terminou, a gente mudou de casa. Depois de anos, né, agora, recentemente, eu conversando com a minha mãe, e agora a gente fala abertamente sobre isso, porque eu percebi que tem coisas, né, de hoje em dia que reflete, hoje em dia, que veio do meu passado, sabe? E daí, eu conversando com ela me contou que ela também já tinha sido molestada quando ela era nova. Então, vocês percebem como o inimigo gosta de agir na família? Ele acha que ele pode passar as feridas de pai para filho, ele acha que ele pode passar as amarguras, as raízes, né, de amargura, de tristeza, de ferida, de geração em geração. Só que daí Deus olhou para mim um dia e falou, essa daí não, essa daí você não vai reprimir. Essa daí eu escolhi, ela vai mudar a história da geração dela inteira. E aí eu me posicionei e falei, acabou aqui. Daqui para frente não vai mais acontecer.